Olá, amigos do Portal do Araripe. Meu nome é Valtenci Assunção, sou advogado, formado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do Araripe e pós-graduando em Direito Processual Civil pela ESA, Escola Superior de Advocacia. A partir de agora, teremos encontros semanais aqui no Portal do Araripe, onde trataremos os mais diversos assuntos da área do direito. Esses vídeos também poderão ser conferidos no blog do Dionis Antônio, no blog do Joãozinho Andrade e nas nossas páginas no Facebook. Para darmos início à nossa temática, escolhemos a pensão alimentícia. Dúvidas como: quem paga a pensão alimentícia? Quem tem direito a recebê-las? E principalmente, qual o valor devido? São as principais dúvidas que trataremos hoje aqui. Para dar início, vamos responder a uma pergunta básica: quem pode e quem deve receber pensão alimentícia? Essa dúvida nós encontramos resposta no artigo 1694 do Código Civil. Este artigo diz que podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Além deste artigo, o nosso artigo 229 da Constituição Federal também diz que os pais têm o dever de assistir, criar e educar seus filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Vale lembrar que a pensão alimentícia não retroage. É muito comum encontrarmos mães que perguntam: doutor, meu filho tem 9 anos e o pai dele nunca pagou pensão alimentícia. Ele vai ter que pagar desde o nascimento? Não. A pensão alimentícia, como já dito, não é retroativa. Vale lembrar também que a Constituição Federal diz que a obrigação de sustento dos filhos cabe em igualdade a ambos os genitores. Portanto, não só o pai separadamente ou só a mãe tem esta obrigação, mas sim ambos devem prover o sustento e a necessidade dos seus filhos. Quando se trata de filhos menores de 18 anos, a obrigação ela é indiscutível. Porém, ao completar 18 anos, o filho pode continuar recebendo pensão alimentícia, desde que seja averiguada a real necessidade. Essa necessidade podemos mencionar como exemplo quando o filho ainda é estudante universitário e precisa dessa pensão para pagar os seus estudos. Este é apenas um dos casos. Além disso, para que o filho maior de 18 anos possa continuar recebendo a pensão alimentícia, teremos que avaliar outros critérios, tais como as condições financeiras da família, as condições financeiras de quem vai prestar os alimentos e, principalmente, a real necessidade. Quanto ao valor devido a título de pensão alimentícia, muito se fala em 30% da renda ou do salário de quem deve pagar. Porém, isto é mito. Deve-se aplicar o princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Essa regra está contida no parágrafo 1º do artigo 1694 do Código Civil. Este parágrafo diz que os alimentos devem ser fixados na proporção da necessidade do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Deve ser levada em conta, para se estimar o valor dos alimentos, as necessidades do alimentando: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer e etc. E as possibilidades da pessoa obrigada ao pagamento. Assim, deverá haver equidade na fixação dos alimentos, de forma que o valor das necessidades do alimentando esteja equalizado com as possibilidades financeiras do alimentante. A obediência ao chamado binômio necessidade
possibilidade, ou seja, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los, sem lhe causar sacrifício excessivo. Quando o alimentante se tratar de profissional liberal, empresário ou comerciante, ou seja, de difícil comprovação de renda, esta pode ser feita por meio da declaração do imposto de renda, dos extratos bancários ou até mesmo de comprovante de gastos, como por exemplo do cartão de crédito. Vale informar e é importante lembrar que o desemprego não extingue a obrigatoriedade de prestar a pensão alimentícia, principalmente quando se tratar de filhos menores de idade. Não vale a ideia de que estou desempregado, não tenho a obrigação de pagar. Essa obrigação ela subsistirá indiferente da existência de um trabalho ou não. Ainda quanto ao valor devido a título de pensão alimentícia, esse valor pode ser majorado ou minorado, de acordo com as necessidades do alimentando e do alimentado. Por exemplo, se a pessoa que presta alimentos tem uma mudança significativa nos seus rendimentos, se ela passa de repente a ganhar muito mais do que ganhava antes, nada mais justo de que ela contribuir também com uma parcela um pouco maior a título de pensão alimentícia. Por outro lado, se ela sofrer uma diminuição, uma redução ou até mesmo uma perca do emprego e fique desempregada, também nada mais justo do que esse valor devido a título de pensão alimentícia ser diminuído. No entanto, vale lembrar que essa redução ou esse aumento não devem ser feitos de livre e espontânea vontade. É preciso entrar com uma ação que chamamos de ação revisional de alimentos. E através dessa ação será valorado a nova pensão alimentícia a ser paga. Ainda sobre as ações de alimentos, estas são conduzidas por um procedimento judicial especial, regulado por uma lei específica, que entrou em vigor no ano de 1968, a chamada Lei de Alimentos, ou Lei 5.478, que proporciona que os processos de alimentos tramitem com maior celeridade. Em razão desta lei, o juiz fixará, desde logo, os alimentos provisórios em favor do credor, que devem retroagir à data da citação. Vale lembrar que a inadimplência prevê a possibilidade de prisão civil alimentar, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. Esta prisão dá-se-á pelo prazo variável entre 30 e 90 dias. Porém, o débito alimentar que autoriza essa prisão refere-se apenas aos últimos 3 meses de prestação alimentícia. Isso não quer dizer que, devidos 2 meses ou apenas 1 mês, você não possa cobrar judicialmente a execução desses valores. Porém, nestes casos, onde o débito não seja igual ou superior aos 3 meses, não caberá a prisão civil. Outra coisa importante mencionar é que, pago esse valor, ou pago os 3 últimos meses, o preso deverá ser posto em liberdade imediatamente. No entanto, amigos, o melhor caminho ainda é o acordo. Ora, existe no meio de tudo uma criança, e os seus direitos e deveres devem ser os primeiros a serem observados. Você como pai, você como mãe, indiferente do que tenha acontecido na relação conjugal de vocês, tem algo em comum. Um ser vivo que necessita de educação, de alimento, de lazer e principalmente de carinho. É possível se fazer um acordo quanto ao valor de pensão alimentícia e esse valor será homologado por sentença judicial e terá os mesmos efeitos. Resolvendo na paz, resolvendo na conciliação, ganham todas as partes. Fiquem com Deus, obrigado e até a próxima.